Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, Senhor Deus, Pai, que está nos céus. Nós antes estávamos longe do Senhor, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber, através do sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado. Nossos pecados foram lavados, para que jamais possamos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Fomos considerados os seus filhos. E assim conseguimos a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça. Damos louvores e glórias ao Senhor Deus, Pai. Senhor, nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que foram remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos para louvar o seu amor, a sua grande graça, para aprendermos a sua palavra, dentro desse rebanho santo, permanecendo em comunhão. Que nesse tempo agora também o Espírito Santo possa estar junto conosco. Que para cada um de nós ele possa cuidar. Que através da mão misericordiosa do Senhor possa nos auxiliar. Que pela graça do Senhor, pela sua misericórdia e verdade, o Senhor possa nos fortalecer e crescer. Para que como nós sejamos seus filhos sem nenhuma vergonha, sendo conduzidos pelo Senhor. Senhor, nós somos muito fracos, somos muito insensatos. Alguns momentos não sabemos qual é a vontade do Senhor Deus e vivemos conforme a nossa carne. Mas, Senhor, nos permita a sua palavra. Senhor Deus, nos permita a sabedoria de diferenciar a palavra de Deus. Senhor Deus, nos permita a força, a coragem de vivermos pelo Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs perdidos que ainda não puderam ser resgatados ao nosso redor, nossos amigos. Senhor, permita que possamos evangelizar, que possamos espalhar o seu evangelho para todas essas pessoas. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo. Nesse último tempo, esse evangelho que o Senhor Deus nos permitiu para anunciarmos, que nós possamos fazer o seu trabalho, que através da sua palavra, do Espírito Santo, nós possamos ser preenchidos perfeitamente, para que possamos fazer esse trabalho santo e perfeito do Senhor e possamos ser auxiliados pelo Senhor. Desse tempo agora também. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. Senhor, qual é a santa vontade, graça que o Senhor Deus deseja nos ensinar? O que o Senhor deseja nos mostrar? Que o Senhor possa nos ensinar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar na Bíblia, Mateus capítulo 6, Novo Testamento, Mateus capítulo 6. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 30 até o versículo 34, eu irei ler. Mateus capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, até aqui. Então, o tempo de outono, a melhor estação, passou muito rápido, então já está bem esfriando bastante. Então, está bem próximo do inverno. Então, a colheita toda já se passou. Então, todas as produções já foram guardadas nos celeiros. E assim como o joio e as cascas, nós descartamos. Então, a palavra de Mateus está evidenciando sobre o Senhor e também está mostrando que o Senhor é nosso Salvador, mas também o juiz para nossas vidas. O Senhor, ele já preparou os celeiros para realmente colher o trigo e lançar fora o joio. Durante 2000 anos, iniciou desde Jerusalém o Evangelho, que chegou até os confins da terra. Nós, no meio disso, estamos, por fim, no mais leste possível. Eu acredito que já chegou até os confins da terra esse Evangelho. E então, nesse último tempo, nós compreendemos a graça do Senhor e recebemos a salvação, e é uma grande bênção de Deus. O tempo da colheita, o Senhor Deus disse que é os fins dos tempos. O Senhor Deus, e disse que o fim chegará quando o Evangelho for pregado para todas as nações, para até os confins da terra. Então, no fim, na colheita será dividido entre as pessoas que receberam a salvação e quem não recebeu a salvação, entre as pessoas que vão para o céu e as pessoas que não vão para o céu, em dois grupos, o trigo e o joio. Nesse último tempo, é o tempo da colheita que o Senhor programou. Nesse último tempo, nós temos recebido a salvação. Como isso é algo surpreendente. Até os cristãos que receberam a salvação, eles não sabem quão surpreendente é essa salvação que receberam. É por isso que não conseguem viver bem a vida de fé. Mas a salvação não é somente uma utilidade, um instrumento religioso. Não é uma teoria. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que possa morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, e depois de 3 dias ressuscitou, para nossa justificação, para nos salvar. E para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não para irmos à perdição, mas possamos ter a vida eterna. Ouvindo isso, não é surpreendente? Então, agora, os cristãos que receberam a salvação, quão grande é essa salvação que eles receberam? Através da palavra do Senhor Deus, sempre precisam pensar. Em Hebreus capítulo 2,
Versículo 3, ele disse: é uma tão grande salvação. Então, para nos salvar, o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito. O Senhor Jesus largou o trono de glória e, com um formato tão fajuto de ser humano, veio ao mundo. Passou por toda a tentação e dor neste mundo. E o Senhor, que é santo, sem pecado, ele morreu com todos os pecados deste mundo e levou a cruz e passou por toda a vergonha, a maior dor deste mundo. E através do seu sangue precioso derramado, nossos pecados foram lavados eternamente. Então, se nós não considerarmos essa tão grande salvação, o que será que vai acontecer se rejeitarmos? Quer dizer que nós, se considerarmos como pequeno, quer dizer que não temos interesse. Não é a pessoa que vai para o inferno por causa do grande pecado, mas é porque ele despreza a graça do Senhor Deus. Vocês sabem muito bem disso. Então, essa tão grande salvação. Então, ai de mim se não pregar essa tão grande salvação. Então, realmente não é por causa dos meus pecados que você recebe o julgamento, mas sim é por causa que você não aceita, você não recebe, você rejeita essa misericórdia do Senhor Deus. É por isso que não tem como fugir do julgamento de Deus. É por isso que o cristão que recebeu a salvação, através dessa grande graça, ele recebeu a salvação. Como a sua salvação é tão preciosa, ele receber a salvação, ele pregar o evangelho para o próximo espírito é tão importante como. Se existem pessoas ao nosso redor que ainda não receberam a salvação, nós precisamos rapidamente pregar esse evangelho tão precioso a eles. E também, nós, para evangelizarmos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é que nós precisamos aprender que nós somos filhos do Senhor Deus, que nós somos verdadeiros salvos diante do Senhor Deus, não somente pelas palavras, mas possamos manifestar com a nossa vivência. As pessoas ao nosso redor, eles falam: eu recebi a salvação, eu nasci de novo, eu agora sou filho de Deus, você também precisa receber a salvação. Fala desse jeito. Mas se a vivência daquela pessoa não for uma vivência correta, como é que essa pessoa irá receber a salvação? Então, uma pessoa, ela precisa manifestar dizendo: eu tinha uma doença que estava para morrer, mas agora eu tomando esse remédio eu me curei. Então, como é que ele vai acreditar na minha palavra, eu dizendo isso? Porque ele precisa saber que eu estava com uma doença que estava para a morte, e ele também precisa verificar que por este remédio, por essa graça misericordiosa, ele recebeu a cura, a salvação. É por isso que nós temos tal esperança. Da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação não é somente pelas suas palavras, ele precisa manifestar pela sua vivência para as pessoas ao nosso redor, para que as pessoas ao nosso redor possam crer nesta palavra, para que possam ter interesse na palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, o Senhor, ele disse para nós manifestarmos a esperança que nós temos dentro de nós. Então, realmente, o Senhor irá vir perguntar sobre essa esperança a nós. As pessoas irão perguntar: como assim? Você estava numa doença para a morte, mas como você foi curado? É por isso que o testemunho dos cristãos é tão importante, é muito diferente, realmente, ao receber a salvação, a vivência dele. Então, manifestar e expressar essa salvação, isso é testemunho. Uma pessoa, ela testemunha muito bem, bonito, como ele recebeu a salvação. Mas se olharmos a vivência dessa pessoa, nós podemos ver que o testemunho dele é muito sem cor. Está errado. Então, realmente, nós vamos pensar: nossa, ele está mentindo muito bem. Acredita você muito bem sozinho. Se falarem assim, não tem como evangelizar. Logo, Mateus capítulo 5, versículo 26, o Senhor disse que manifestará a sua luz para as pessoas. E essas pessoas, ao verem as nossas boas obras, eles irão crer, irão acompanhar para o Senhor. Nós recebemos a luz do Senhor. Nós antes éramos trevas, mas agora nós somos filhos da luz. Nós agora precisamos manifestar a luz recebida. Pela nossa vivência, pelas nossas boas obras, quando nós a manifestarmos, as pessoas do mundo, ao olharem as nossas boas obras, elas podem olhar para o Senhor, perceber: nossa, aquela é uma pessoa boa, é uma pessoa extraordinária.
Não é por causa disso que Deus está vivo. Não, é para que esta pessoa possa receber a salvação. Para que esta pessoa chegue à salvação, e não é para elogiar, não é para viver de boas obras, não é isso. Realmente, você pregar para o marido que você recebe, para o marido, não é pelas palavras, não é pela Abdula, não é pela palavra que algum pastor virá pregar, mas sim é pelas obras, é pela vivência que mudou da esposa. A esposa manifestando isso para o marido, a mudança da vida dela. O marido vai pensar no início: nossa, uai, como assim? Será que ela está tentando me persuadir? Será que ela mudou para tentar me enganar em um ponto? Mas não é. Passando cada ano, cada mês, vai vendo que ela está mudando. E isso é verdadeiro. Então ele percebe, nossa, ela mudou. Então um empresário, uma vez, ele me disse que a esposa dele estava como diácono em uma igreja e depois recebeu a salvação. Na empresa, realmente as pessoas que xingavam sobre o Senhor Jesus, e todas as pessoas ficavam rindo. Então, mas ele falava, a minha esposa é verdadeira. Ele começou a advogar a esposa dele, mesmo ele não tendo recebido a salvação. E assim ele abriu, mostrou a família dele. Ele realmente reformou a sala dele. Ele fez com que todas as pessoas da empresa dele pudessem se reunir para pararem de zombar, para fazer a conferência ali dentro, seminário bíblico, estudo bíblico na sua casa, junto da sua esposa. Mas enquanto está tendo o seminário bíblico na casa dele, ele vai lá jogar cartas com os amigos. E quando acabar, ele volta e pergunta para sua esposa: quantas pessoas receberam a salvação hoje? E ela fala: foram esse e esse, fulano de tal. Então ele fala: nossa, eu sabia que ele recebia a salvação. Então uma pessoa que nem recebeu a salvação, mas tinha tanto interesse na vida espiritual, na pregação de sua esposa, junto da igreja. Mas por fim, ele recebeu a salvação. Então, pregar o evangelho, as pessoas ao verem a vivência, eles sentem que é a verdade. Toda a nossa vivência, tudo o que nós fazemos, podemos dar glórias ao Senhor Deus, e é necessário. E assim, cada domingo pela manhã, nós estamos aprendendo sobre a identidade e a vivência de um cristão que nasceu de novo. É um tema que eu quero continuamente pregar para vocês. Então, qual é a minha identidade? É algo que eu preciso saber exatamente. Então, uma pessoa, ela precisa viver com a identidade dessa pessoa de forma correta, mas ela não consegue. Uma pessoa, ela ser governante de um país. Uma pessoa, ela ser um professor de uma escola, ou ele ser um professor que coordena os estudantes na escola, ou ele ser o empresário de uma grande empresa. As pessoas irão respeitar esta pessoa por causa de tal posição. Mas se eles fizerem coisas erradas, coisas inúteis, as pessoas não irão respeitá-los. É necessário que você viva a vivência conforme a sua posição, a sua identidade, para que as pessoas, ao olharem para esta vida, eles possam respeitá-la, eles possam recebê-la como exemplo. Eu estou continuamente pregando para vocês sobre um cristão que nasceu de novo. Qual é a sua identidade? É algo surpreendente. É por isso que na primeira vez, de início, que nós somos filhos de Deus. Então, em João, o Evangelho de João 12, já disse que nós, ao recebermos, somos filhos de Deus. O Senhor, Ele nos permitiu a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. A autoridade de ser filho de Deus. Não existe nenhuma autoridade maior do que esta. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, é o meu Pai. Como o Senhor Deus tem poder, o Filho também tem autoridade, tem poder. Aonde que existe maior poder que esse? Não tem como. Nem os anjos têm como se tornar. Os anjos não têm como se tornarem os filhos de Deus. Então, antes de recebermos a salvação, estávamos longe do Senhor Deus, seguíamos o diabo, o príncipe da potestade do ar, seguindo a nossa vontade, a nossa carne. Mas agora não é para isso que vivemos. Então nós, quando chamamos o Senhor Deus de Pai, o Senhor Deus irá olhar para aquela pessoa que não recebeu a salvação e vai falar: o seu pai é o diabo. Por quê? Nós temos as mesmas obras do diabo, que é o nosso pai.
Quer dizer que nós, por causa da mentira, da nossa pecado, da nossa carne, nós vivemos como o nosso pai. Então quer dizer que pela vivência dessa pessoa pode se perceber a identidade da pessoa. Tem pessoas que o exterior parece um pouco assim, perdido, mas por dentro, olhando a vivência, o coração dessa pessoa, você consegue perceber, nossa, essa pessoa parece um filho de nobre. Nossa, aquela pessoa merece respeito, parece um bom professor. Então, ou essa pessoa olhando para um jovem fala, nossa, você parece com seu pai. Então, realmente, se nós somos filhos de Deus, como é que devemos viver? Essa autoridade de ser filho de Deus, este poder, antes de recebermos a salvação, nós tínhamos uma vivência, uma identidade completamente diferente. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer que o Senhor Deus o criou novamente. No jardim do Éden, o Senhor Deus criou Adão conforme a sua imagem. Mas Adão não tinha como ser filho de Deus ainda. Ele estava para receber a vida eterna, mas não a recebeu ainda. Para que possa entrar no reino de Deus, para entrar na glória de Deus, ele foi criado conforme a imagem de Deus. Mas ainda ele não tinha autoridade de entrar no reino de Deus. Ele ainda estava incompleto. E no meio dessa imperfeição, ele precisava passar por um dever do Senhor Deus para que pudesse entrar no reino de Deus. Por isso, em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, por ter pecado, resultou na perda dessa chance de entrar na glória de Deus. Mas nós fomos salvos. Nós agora estamos no lugar mais alto que Adão. Nós recebemos a vida eterna. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros dos céus. Nós recebemos essa esperança de entrar na glória de Deus. É por isso que o Senhor Deus, em Hebreus 2, ele disse que fez nascer muitos de seus filhos, para que possamos entrar na sua glória. Para este trabalho, o Senhor ele deseja que nós possamos receber a salvação. É por isso que o Filho unigênito do Senhor recebeu tanta dor e sofrimento. Então, essas palavras, este tema, como será que nós podemos compreender? Como será que podemos evangelizar e entender e aplicar em nossas vidas? Então, realmente, continuamente nós precisamos aprender e precisamos ver quão surpreendentes são essas palavras do Senhor. E então, agora, nós somos descendências do Senhor Deus. Nós somos descendência do Senhor. Então, explicando isso de forma bem exata, nós somos herdeiros de Deus. O Senhor Deus fez com que o seu filho possa receber toda a vida, toda a glória do Senhor. Porque o filho, todas as coisas do pai pertencem ao filho. A casa do pai também pertence ao filho. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus disse para todos os seus discípulos: existem muita morada na casa de meu pai. Então, realmente é por isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Durante 3 anos e meio, como eles sofreram tanto seguindo o Senhor Jesus no mundo. Agora o Senhor Jesus partindo, realmente os discípulos ficaram com o coração tão difícil. Mas o Senhor disse para não ter preocupações em vossos corações. Porque quando eu partir, virá o Consolador, o Espírito Santo. Então, eu antes, quando estava aqui, eu estava ao lado de vocês. Mas o Espírito Santo, quando ele vier, ele estará dentro de vós. E existe muita morada na casa de meu Pai. Quer dizer que o Senhor Deus ele já preparou toda a casa, todo lugar, estadia para eles. É por isso que o Senhor ele irá retornar, irá conduzi-los para onde eu estou. Como esta palavra é uma palavra de tão grande consolação. Então, se nós olharmos hoje em dia, podemos estar ali perambulando como nômade, não tínhamos casa, mas aí no final você fala, agora, esperem para ver, eu vou voltar para a minha casa, eu tenho a minha casa preparada por mim, para mim. Realmente isso não é uma esperança tão grande? Então, realmente nós somos estrangeiros, estamos para logo partir para o reino de Deus. O Senhor Deus ele já preparou o seu castelo, ele preparou a nova Jerusalém, ele preparou o novo santuário dele nos céus, para que nós possamos receber a mesma glória e santidade do Senhor nos céus.
É por isso que o Senhor Deus ele já preparou todas as coisas para quem Ele ama. Realmente, quer dizer que nenhuma pessoa conseguiu ver, não conseguiu ouvir. Então, como aparece em 1 Coríntios capítulo 2. Então, realmente, esse reino do Senhor Deus que o Senhor Deus preparou é incorruptível, é incontaminável, não tem como se passar. Quer dizer que a herança é eterna. Mas mesmo que nós busquemos a graça, as coisas adoráveis deste mundo, não tem como comparar com o reino de Deus. Esta glória, esta herança do Senhor Deus. Nós recebemos tudo isso como herdeiros. Vocês conseguem crer nisso? Será que o Senhor Deus nos salvou à toa? Enquanto vivemos neste mundo, nossa carne pode parecer que está com dor, mas o Senhor ele não nos salvou para termos vida boa, mansidão, vivemos ali na paz. Não é isso. Nós cristãos, agora que recebemos a salvação, como é que nós devemos viver? Eu olhando o reino animal pela TV, eu olho realmente muitos desses episódios. E quando eu olho nesses programas, eu consigo ver coisas tão interessantes. O peixe também ama tanto seu filho, ele tem os seus filhotes. E quando os ovos eles realmente chocam e nascem, ele vai, guarda, protege. E depois quando os filhotes eles nascem, saem, ele morre. E os filhotes vão e comem dessa carne do pai, desse pele. Quer dizer que o pai ele se sacrificou pelos seus filhos. Tá, tem os predadores tão ferozes, tão bravos. Como eles amam tanto os seus filhos? Então, realmente, eles ficam com medo de que realmente irá acontecer alguma coisa, de irá ferir o seu filhote. Então, eles tentam proteger, não é? Como é que será que eles fazem isso? Então, não é manifestando o amor do Senhor Deus? O Senhor Deus, em todo lugar, manifesta o seu amor. Através da estrela, nós podemos ver a grandiosidade do Senhor Deus. Pelos animais criados pelo Senhor Deus, nós podemos aprender qual é o amor do Senhor Deus. O Senhor Deus é amor. O Senhor Deus, ele é a origem do amor. E este amor, para nos permitir, o Senhor nos salvou. É por isso que o Senhor, ele disse que ele nos amou e nós também o amamos. E quer dizer que ele preparou esse reino para nós. Então, mesmo que vemos este mundo, quão bonito isso seja, realmente quão bom seja, o cristão não precisa ter inveja, precisa? Precisa cobiçar, falando, não, aquelas pessoas vivem tão bem, mas por que minha vida é tão ruim? Será que ele precisa se desesperançar? Não, não é. Então, algumas vezes eu já testemunhei. Então, eu vivi com uma vida muito difícil, desde o ensino fundamental até o ensino médio, até a teologia. Eu que tive que trabalhar para poder estudar. Realmente, todos os dias era difícil para mim. Então, realmente, um dia eu mordi os meus lábios e disse, eu vou viver bem um dia. Ele ficou entrando na igreja. Realmente, por fora, eu dizia, eu creio no Senhor Jesus. Eu realmente ficava assim, falando, nossa, mas meu coração não é assim, como é que eu vou fazer? Mas as pessoas do mundo gostavam disso, gostavam de ouvir isso. Mas em 1962, o Senhor me permitiu para que eu pudesse conhecer essa graça do Senhor Deus, para que eu pudesse falar com grande coragem sobre esse amor do Senhor. E assim, realmente não importa o quão bem eu viva neste mundo, eu não tenho inveja de nada, porque agora eu tenho esse amor, essa graça do Senhor Deus dentro de mim. Eu não tenho mais nenhum pensamento de querer viver neste mundo. Após eu receber a salvação, eu assisti o primeiro filme chamado Ben-Hur, que vem ao país. É bem surpreendente esse filme. Então, muitas pessoas que frequentam a igreja disseram, nossa, eu vou assistir Ben-Hur, e eles foram. Mas eu não tinha mais nenhum pensamento do que isso. Seja Ben-Hur, seja alguma coisa. Não havia nada mais feliz do que isso no meu coração, porque eu havia recebido a salvação no dia. Então aí eu poderia ter realmente curiosidade, poderia ficar duvidoso de alguma coisa. Não, eu estava muito feliz pela salvação que eu havia recebido. Eu somente fiquei pensativo dizendo, se eu estou vivendo neste mundo é para que eu possa pregar este evangelho. Eu somente tenho esse coração até hoje. Realmente essa graça, esse amor que o Senhor Deus ele nos permitiu. Realmente tudo que o Senhor preparou. Realmente como isso é surpreendente. O cristão que recebeu a salvação.
Realmente eles vivem neste mundo para as glórias, por toda a celebridade, para todo esse dinheiro. Não, mas essas pessoas estão perdidas se viver por isso, porque nós precisamos viver pela esperança de Deus. Qual é a bênção? Qual é a promessa que o Senhor Deus me permitiu? Ela é maior do que tudo. Mas por que que eu tenho inveja, cobiça das coisas carnais e corruptíveis deste mundo? As coisas deste mundo são bens que não têm decisão nenhuma. Todos irão voando, passar. Se nós segurarmos sem deixar voar, quer dizer que é como realmente o Senhor ele disse para o rico louco, as coisas que ajuntaste para hoje à noite, para quem será se morreres? Então realmente até Salomão ele disse vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então realmente os olhos não realmente não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. Nós desejamos todas as coisas deste mundo, mas nunca se satisfazemos, sempre ajuntamos e ajuntamos. Então, uma pessoa, ela que adora a fortuna, ele pode ter muitos bois, mas não vai se satisfazer, não tem como satisfazer essa carne. Então, se olharmos em Eclesiastes, aparecem todas essas palavras. Por isso, este mundo, ele é em vão. Quando nós conhecemos realmente quais são as coisas que não são em vão. Quais são? É a palavra do Senhor Deus. É o que nós precisamos guardar nos nossos corações. É por isso que hoje o que eu quero pregar para vocês, dentre de todas essas palavras, Mateus capítulo 6, versículo 26, vamos ler. Versículo 26, vamos ler todos juntos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O Senhor Jesus, quando dizia essas palavras, então pode ser que um pássaro tenha passado voando. E o Senhor disse, olhe para aquele pássaro. Então o pássaro, ele não planta, ele não semeia. Do lado do ninho não tem nem depósito. Ele não precisa ficar armazenando, guardando. O reino de Deus, na Bíblia, ele diz em Heavenly Father, quer dizer, é realmente Deus Pai que está nos céus. Então o Senhor Deus, ele cria a nós todos. Até um único pássaro o Senhor Deus está criando. Nós somos mais preciosos do que tudo isso. Se olharmos em Mateus capítulo 10, aparecem dois pombos que são vendidos em aço. Então é a moeda de Israel mais baixa, já vendido por sítio. Mas então, o que significa? Quer dizer que o quê? Uma moeda de 1 centavo, de 5 centavos? Quer dizer que 2 pássaros eram vendidos como 5 centavos. Quer dizer que não tem valor algum. Mas ao Senhor Deus, se Ele não permitir, não tem como deixar viver nenhum pássaro destes na terra. Nós somos mais preciosos do que esses pássaros. Realmente mais do que qualquer pássaro, mais do que qualquer coisa no mundo, é mais importante a vida do Filho de Deus. Mesmo que ajude todas as coisas deste mundo. Realmente não tem como trocar com a vida. Não tem como trocar todas as coisas deste mundo com a própria vida do Filho do Senhor Deus. Não tem como, é impossível. Então não é somente os pássaros deste mundo, pode ajudar todos os animais do mundo. Realmente não tem como salvar, não tem como trocar, não tem como comprar a vida de uma pessoa que recebeu a salvação. Então, todas as coisas, o Senhor Deus criou através da sua palavra. Então, mais do que tudo isso, a vida do Filho do Senhor Deus é mais importante do que tudo. Mas então, até um pássaro ali, no nada, está sendo criado por Deus. Então, mas nós não seremos mais preciosos do que todas essas coisas? Não somos tão preciosos? Até aquele pássaro, o Senhor Deus está criando. Então, até todas as coisas, o Senhor Deus, Ele cuida para ficar bonita, as flores, as plantas. Será que nós não somos cuidados? Tem Mateus capítulo 14, o Senhor ele já disse que até os nossos fios dos cabelos já foram contados. Então, como é que Ele conhece todas essas coisas? Então, não é que o Senhor, que eu estou sabendo a minha situação, que eu falo, Senhor, eu estou sabendo da minha vida. Não é isso, o Senhor Deus sabe muito melhor.
Eu não consigo nem contar quantos fios de cabelo eu tenho, mas o Senhor, Ele já conta tudo. Será que o Senhor Deus, sem o que ter o que fazer, Ele está contando o fio dos nossos cabelos? Não, não é assim. O Senhor Deus, Ele dá importância a tudo. Então, realmente, todas as coisas deste mundo, todas as situações, o Senhor que conhece muito bem. Então, realmente, o Senhor, Ele irá intervir para todas as coisas. E eu sei muito bem disso. Então, Senhor Deus, como Ele ama os seus filhos. Ele ama mais do que todas as coisas. O Senhor que cria todos os pássaros nos céus. O ser humano, ele tem um filho. Então, cria o filho de forma saudável, dá comida, ensina. Então, todos os dias se prepara para guardar a vida deste filho, para sempre. Para que ele possa crescer bem, para que ele possa viver feliz. Então, assim os pais podem se satisfazer. Os pais não esperam mais nada além disso. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai que nos salvou, realmente Ele nos quer dar tudo. Então, indo para o céu, Ele não quer somente dar as coisas espirituais, as coisas dos céus, mas também todas as coisas deste planeta Terra. Tudo que a nossa carne, nosso corpo está necessitando. É por isso que no versículo 30, o Senhor disse realmente, até a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Não vos existirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Quer dizer que até aquela planta, até aquela flor foi criada pelo Senhor Deus. Então, mas será que vocês não terão o que vestir? Será que o Filho de Deus não vai ser ajudado por Deus? Então, homens de pouca fé. Então, receberam a salvação, mas não conseguem crer que o Senhor Deus ajuda. Então, se o Senhor Deus realmente nasceu, Ele agora tem que cuidar da minha vida, não é? Se me fez nascer. Realmente o homem, mesmo ele querendo dar alguma coisa, ele não consegue dar em alguns momentos. Mas será que o Senhor Deus, Ele quer dar algo e não consegue dar? O Senhor Deus, Ele nos permite todas as coisas e pode. Então uma pessoa fala, eu recebi a salvação, sou filho de Deus, eu vou para o céu. Testemunha assim para todos. E também ele crê na promessa que o Senhor disse que irá levá-lo aos céus. Então que o Senhor Deus estará junto com ele, protegendo, cuidando da vida dele, disso ele não lembra. Se olharmos em Hebreus capítulo 3, versículo 9, realmente hoje, amanhã, Jesus Cristo para sempre estará conosco. Então, realmente o Senhor ontem que me salvou no passado, agora Ele realmente irá nos aceitar eternamente no seu reino. Então o Senhor que agora está no presente nos protegendo, realmente é o igual. Mas o Senhor que me salvou no passado, esse Senhor que irá me levar quando Ele retornar, você crê tudo nisso, mas não crê no Senhor do presente que está cuidando da sua vida? Homens de pouca fé. Então nós temos uma fé muito pouca, é muito fraca. Então, todas as coisas próprias ele acha que ele que está encarregado. Então, numa casa onde tem os pais presentes, então o filho ele levanta em casa e começa a falar onde eu vou comer, o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir, onde que eu vou dormir, ou o que eu vou ter que trabalhar hoje. Será que ele se preocupa com isso? Não, se preocupar, ele é estranho, não é? Porque tem os pais em casa, os pais que se estão preparando todas essas coisas. Tem tudo na casa do pai. Mas ele vai ali no meio da parada de ônibus e começa a pedir, falando: ah, por favor, gente, me dê uma moeda, um trocado. Viver como um mendigo. Como é que os pais vão pensar sobre isso? Então, homens de pouca fé. É por isso que no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo,
que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Então, não é para fazer isso, não é para ficar, não é para se preocupar com isso. Então, tudo isso é preocupação dos gentios. Gentios quer dizer que são pessoas do mundo que não receberam a salvação. Então, o povo de Israel, ao receber a salvação, também se torna filho de Deus. O gentio também, quando recebe a salvação, se torna filho de Deus. Nós somos a família de Deus. Então, desde o momento que recebemos a salvação até entrarmos no reino do Senhor Deus, Ele nos protege. Então, Senhor Deus, Pai que está nos céus, Ele realmente sabe que todas essas coisas nós necessitamos. Quer dizer que a nossa carne, todas as coisas que, enquanto vivemos neste mundo, Ele sabe que necessitamos. Será que, já que Ele sabe que nós necessitamos, Ele somente fica parado? Não, quer dizer que Ele vai se encarregar disso. Então, realmente, Ele não está somente falando que nós necessitamos, Ele já sabe e Ele determina e prepara essa demanda. Então a filha, ela fala, pai, mãe, por favor, vocês precisam me dar café da manhã, vocês precisam me dar almoço, não podem me deixar passar fome de noite. Está chegando o inverno, por favor, vocês precisam fazer um ensopado quente. Será que vai ficar falando tudo isso todos os dias? Não, os pais já sabem disso e já prepararam. Então, mais do que qualquer pai ou mãe, o Senhor, Ele já sabe, Ele já se prepara, Ele já guarda, Ele já nos cuida. Então, se você não consegue viver dessa maneira, você não consegue receber, você fica na desconfiança, então isso não adianta, você não consegue crer no Senhor Deus, como é que você vai fazer? Então, é por isso que o Senhor está chamando, homens de pouca fé. Então, se nós caímos nesta preocupação, não tem como viver a vida de fé. Então, Hebreus capítulo 13, vamos procurar. Hebreus capítulo 13. Capítulo 13. Versículos 5 e 6, vamos ler todos juntos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E então, esta palavra teve um momento que eu compreendi muito bem antigamente. Como eu compreendi o Evangelho, então eu não me preocupava. Eu cria que o Senhor estava junto comigo. Então, mas teve um momento que eu compreendi biblicamente, realmente de forma bem exata. Então, não amar o dinheiro. Então, realmente se contentar com o que tem. Tem 1 Timóteo capítulo 6. Então, nós não temos nada. Mas nós já precisamos nos contentar com o que comer e vestir. Então, com o que o Senhor Ele nos permitir. Seremos em Filipenses, o apóstolo Paulo já disse. Então, mesmo que eu esteja na fome, mesmo que eu esteja em toda a tristeza, toda a dificuldade. Então, realmente, quando ele estava recebendo todas as ofertas dos irmãos, quando tinha esse dinheiro, será que ele gastou do jeito que ele queria? Ele está com dinheiro, será que ele vai comer pedra? Não, não é. Em alguns momentos ele está na nudez, ele está na dificuldade, ele está para morrer.
Mas mesmo assim, ele se satisfez com a graça do Senhor. O Senhor Jesus, em alguns momentos, ele estava pobre, em alguns momentos estava rico. Então, o povo de Israel, durante 400 anos, 40 anos no deserto, alguns momentos eles tinham fome, alguns momentos eles tinham sede, alguns momentos eles precisavam se alimentar da maná. Alguns momentos eles realmente ficaram pedindo carne, o Senhor Deus dando andorinhas para eles, até que comessem tanto que cheirava mal. Então, realmente, tudo isso, o Senhor Deus, ele permitia dificuldades, permitiu as cobras, tudo para quê? Para ver se eles criam no Senhor Deus ou não. Então, realmente, com a dificuldade nós podemos perceber. Realmente, o Senhor, ele está conosco. Mas será que nós vivemos pelo Senhor? Então eu falo, acho que o Senhor não tem interesse na minha vida, porque o Senhor Deus não está permitindo maná, não está permitindo um milagre. Por que será que o Senhor Deus me permitiu uma doença? Por que será que o Senhor Deus ele não me ajuda? Então as pessoas não conseguem crer que o Senhor ele está conosco. Então sozinho ele cai nos seus próprios pensamentos. Então o que será que acontece se for assim? Então, apóstolo Paulo, ele passou fome, ele estava preso, ele foi apedrejado, ele foi torturado, ele quase morreu porque o Senhor não estava com ele? Ele foi jogado do penhasco, ele foi apedrejado, ele voltou para evangelizar. Se o Senhor está com ele, precisava dar tudo de comer, não podia deixar ele sofrer, tinha que ter protegido ele. Mas o corpo dele estava com doença de pele. 3 vezes ele pediu para o Senhor realmente curá-lo dessa doença. Mas o Senhor disse que esta graça dele basta. Porque o poder do Senhor Deus se manifesta no pouco. Então realmente é preciso agradecer, é preciso estar feliz já em toda essa graça do Senhor Deus. O Senhor Deus permite essa doença de pele para Paulo para que ele não ficasse arrogante. Realmente ele não morre, mas dói, incomoda essa doença de pele. Então qual o tipo de sofrimento, dor que você estiver passando? Então com certeza tem momentos que eu estou realmente recebendo essa dor diante do Senhor Deus porque eu errei. Tem momentos que não tenha errado, mas o Senhor permite essa tentação. Ou permite essa dor. Realmente, Jó, será que ele fez alguma coisa errada? É por isso que ele ficou com toda a doença de pele, com toda essa doença perdeu todos os seus filhos, perdeu sua casa, perdeu todos os seus bens, ele foi realmente caçado, ele foi totalmente xingado pela sua esposa por causa que ele fez alguma coisa mal? Não. Mesmo que o Senhor realmente me mate ou não, para toda a minha obra, não importa, realmente é o Senhor que está permitindo para mim. Eu vou receber, aceitá-lo. Porque eu preciso passar desse teste do Senhor Deus para que eu receba todas as coisas. As pessoas, quando passam um pouquinho de dificuldade, tem gente que não sabe nem o que fazer. Então ele começa a ficar preocupado, ele fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Por quê? Aprenda um pouco da Bíblia. Então, assim, essas preocupações, essas dúvidas vão se resolver. Então, o Senhor ele está junto conosco no meio disso. Falamos em João capítulo 17. Então, o Senhor, antes de morrer, na oração tão longa dele. Então, o Senhor ele não veio para realmente nos levar para o seu deste mundo, mas o Senhor ele agora está nos deixando para nós também nós não nos perdemos deste mundo. Então realmente o Senhor ele não nos leva diretamente para o céu. Enquanto ele nos permanecemos neste mundo, realmente no meio desse sofrimento, no meio dessa dor, o Senhor Deus ele está nos protegendo para que nós não caiamos nas tentações deste mundo. Então no meio da paz. Então quem é que crê nisso? Então, a fé realmente surge quando você tem dificuldade, quando você está buscando ao Senhor Deus. Olhamos 2 Coríntios capítulo 1. O apóstolo Paulo diz que toda a esperança de viver dele, ele vai se quebrar quando realmente ele estiver buscando ao Senhor Deus. Então ele vai buscar, assim ele vai ter esperança, porque ele é uma pessoa que está determinada com a sentença de morte. Então uma pessoa com sentença de morte, ele vai depender somente do Senhor Deus por causa dessa dificuldade. Então por que o Senhor Deus fez isso? Para que o Senhor Deus realmente quer que esse ser humano ele não dependa dele mesmo, mas sim do Senhor que criou todas as coisas.
Então, o Senhor, Ele disse que Ele se lembra de todos aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que disserem, Senhor, eu vou morrer ao seu lado. O Senhor, Ele lembra disso. É por isso que toda dor, todo sofrimento que nós temos neste mundo. Então, enquanto o Senhor Jesus estava neste mundo, quanto sofrimento Ele recebeu? Então, todos os servos do Senhor, realmente eles, no meio do sofrimento, eles viveram. No sofrimento, seguiram ao Senhor. No sofrimento, eles pregaram a palavra do Senhor. No meio do sofrimento, eles tiveram uma maior bênção. Mas eles receberam um pouquinho de sofrimento, eles já falaram, Senhor, por que me abandonastes? Foi assim? Então, agora eles querem viver da sua maneira, da sua vontade. Então, tem muitas pessoas que são assim. Então, não pode amar o dinheiro. Não pode ter vontade, avareza ao dinheiro. Então, o dinheiro, você ganhando bem, realmente você precisa gastar com valor, não é? Então, o Senhor, ele se falar que já que ele nos permitiu as coisas, é para nós não fazermos nada, somente ficarmos abertos a boca para o céu e esperar alguma coisa cair? Não, não é isso. Nós vamos ser igual os passarinhos, os filhotinhos no ninho que com a boca aberta esperando a mãe colocar a comida? Não, o Senhor, ele nos cuida. Mas esse filhote, ele também precisa ficar voando, procurando o seu alimento também. Porque ele é um pássaro também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 6, realmente, quem não gosta de trabalhar, o Senhor disse para não dar o que de comer. Então, realmente é necessário trabalhar se quiser comer. Então, o Senhor, ele disse para todos aqueles que são preguiçosos, eles precisam trabalhar, realmente precisa dar um dever a eles. Então, o trabalho do cristão. O cristão, por que ele trabalha? Realmente é diferente das pessoas do mundo. As pessoas do mundo trabalham porque eles estão preocupados, achando que vão morrer, eles têm as preocupações, eles precisam se esforçar, porque senão não tem como viver. Mas o cristão não é isso. O Senhor, ele irá cuidar de todas as coisas para mim, mas mesmo assim, então eu vou ficar quieto? Não, não é isso. Então, o cristão, ele não está aqui no mundo trabalhando muito para ganhar muito dinheiro para se tornar rico. Então, realmente, o objetivo da vida é diferente. Todo o desejo de nós vivemos, a esperança é diferente. O Senhor, ele nos salvou, não é? Independente de nós. O Senhor, ele nos permitiu a vida eterna para nós nos tornarmos seus filhos. Para que até que, ao entrar, que possamos entrar no Senhor, no reino do Senhor Deus de forma protegida. Então, realmente, nada disso foi feito conforme a minha obra. Tudo isso foi graça de Deus. Então, o Senhor me salvou, agora Ele está me conduzindo para o seu reino. Então, realmente, o Senhor agora, Ele está falando, vamos nos encontrar nos céus? Realmente, eu vou deixá-los e vocês se viram? Não, realmente, o Senhor, Ele partiu, mas deixou o Espírito Santo. Tem Mateus capítulo 20. O Senhor, Ele também já disse que Ele disse, realmente, olhe, realmente, nos confins da terra, realmente, Ele estará junto conosco. Então, na dificuldade, realmente, quando nós fomos pobres, quando nós estivemos na dor, o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. O Senhor Deus, Ele está junto. Não precisa se preocupar. Então, nós amamos o dinheiro. Então, nós ficamos pensando que o dinheiro, ele irá nos proteger. Nós achamos que o dinheiro, ele está cuidando do nosso futuro. Então, nós não estamos ganhando dinheiro por causa disso. O objetivo de ganharmos dinheiro é outro. Nós não estamos ganhando dinheiro para sermos ricos. Então, ganhar muito dinheiro para ele, comer bem, viver bem, é para isso? Para ter paz? Isso é a forma de um cristão? Isso é o objetivo de um cristão? Então, realmente, essas pessoas ficarem somente na boca, dizendo que estão ali vivendo como cristão. Realmente, até o diabo se mexer com ele, ele vai ficar parado. Então, realmente, o Senhor, ele está dizendo para nos contentarmos com o que temos. Então, seja ele dando muito ou pouco. Nós precisamos nos contentar com o que é dado pelo Senhor.
Se olharmos em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma e ele disse, ele está contente, ele se satisfaz com o que tem. Uma pessoa que está preso na prisão, como assim ele tem todas as coisas? Como assim ele está satisfeito? Então ele é torturado, ele recebe toda essa dor de morte. Ele está realmente, ele era um pecador para a morte, para o inferno, mas o Senhor, ele realmente me salvou. O Senhor me considerou como digno para esse trabalho. É por isso que o apóstolo Paulo se alegrou. Então eu, um pecador que precisava ir para o inferno, agora pelo evangelho do Senhor Deus, eu estar vivendo assim, realmente que é tão momentânea essa vida para viver pelo Senhor. É algo que não dá nem para comparar com a eternidade, mas com isso ele já se alegrou. Então nós precisamos nos contentar com o que temos. Então tenha pouco, tenha muito. Então uma pessoa que tem muito, ele se satisfaz com muito, porque ele tem realmente a responsabilidade. É por isso que o Senhor Deus permitiu muito. Uma pessoa que tem pouco, ele precisa se satisfazer no pouco. Porque o Senhor Deus quer ensinar para essa pessoa se satisfazer com o que tem. E assim, realmente o Senhor Deus ele está dizendo realmente que Ele não irá nos abandonar, Ele não irá partir de nós. Então o Senhor, Ele disse isso para nós. Realmente, será que eu irei te abandonar? Jamais. Então Davi disse, realmente, mesmo que meus pais me abandonem, mesmo que meus pais me abandonem, o Senhor Deus não irá me abandonar. Então, como a mãe ela pode esquecer de seu filho, mesmo que esta esqueça, eu não irei esquecer de você. Então, o Senhor ele não irá partir de nós. O Senhor ele estará sempre conosco, porque Ele sempre esteve. É por isso que no versículo 6, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, o Senhor, Ele é o quê? É o meu ajudador. Então, esta palavra é uma palavra realmente que realmente chega bem forte para mim. Realmente, o Senhor é o meu ajudador. Antes de receber antes. Então, realmente, com tijolos, juntavam dinheiro, realmente, com telhados, montamos uma casa bem simples. E ali era a igreja e sempre eu pegava emprestado o quarto de um irmão para poder viver. E assim comecei a pregar. Então lá não é a nossa missão, mas eram pessoas que haviam recebido a salvação. Então eu não vou falar porque eles podem se sentir maus, mas realmente eles eram pessoas que pregavam o evangelho verdadeiro. Eles uma vez trouxeram um evangelizador inglês e eu passei junto com ele o tempo. Ele sabia que estava evangelizando e ele falou realmente, nossa, você se esforça bastante, não é? Ele disse, realmente, eu sei que você passa por as dificuldades, está pregando na dificuldade, então eu vou conseguir um empresário, eu vou conseguir um patrocinador para você. Era isso que eu queria? Realmente ele dizia, eu vou enviar dinheiro sempre para você, sempre que você precisar. Então, sem precisar pensar, eu falei, não, não precisa. Por causa de dois motivos. Primeiro, Deus está comigo e Deus está me treinando. Por quê? Já que Deus está me treinando, realmente eu vou buscar a ajuda de um homem primeiro do que de Deus? Então eu achei que era um grande problema. Se eu escolhesse errado, ia acontecer um grande problema. Ia ser um problema para mim. E no meio da dificuldade, os irmãos estão me ajudando. Então não tem motivo de outros irmãos de outro país me ajudar. Então ficar me enviando dinheiro, não tem nem tempo para pensar. Eu falei para ele, não, não tem nada que me falte. Eu falei, no, thank you. Então eu recusei de uma vez. E assim eu disse para ele para trazer macarrão.
E assim eu comprei para ele também um macarrão, a gente comeu e depois eu comprei a passagem e ele foi embora. E depois ele veio conversar comigo dizendo que ele ficou muito triste, que ele veio me ajudar a pregar o evangelho, mas eu havia recusado na hora. Então isso quer dizer que realmente para aquele evangelista realmente foi triste, mas para mim eu venci de mim mesmo. Eu consegui ganhar de mim mesmo. Se o Senhor já é o meu patrocinador, para que eu vou precisar de outro patrocinador? Então se eu tivesse aceitado aquilo, se eu tivesse vivido de outra maneira, pode ser que eu não estivesse mais aqui, eu pudesse estar em outro lugar. Já que o Senhor ele está comigo, não tenho o que eu temer, realmente não tenho o que eu estar com cobiça. Então, o Senhor Deus está comigo. Então, como assim eu vou ter uma preocupação? O que eu vou temer? Então, não tem preocupação, não tem nada. Então, em Salmos, realmente ele disse: eleve os olhos, olhe para os montes, meu socorro, de onde virá? Então, de onde virá? Virá dos homens? Não, não é. Vem do Senhor Deus, o Criador, o Pai. Então, a ajuda vem do Pai. Então, o anjo que está me protegendo, ele realmente já conhece todas as minhas situações e conta para o Senhor Deus. Ele me protege. Aquele que me protege. Ele não dorme nem descansa. Então, esse Senhor Deus que me protege. Ele não dorme. Os olhos dele, realmente como olhos bem arregalados, estão sempre olhando por mim, cuidando de mim. Então, se olharmos os animais, os filhotes, eles estão correndo de um lado para o outro, brincando. Mas a mãe não tira os olhos deles quando ela vai para longe. Depois ela vai e traz eles de volta. E também ela teme que eles sejam pegos pelos outros predadores. Então os leva e os esconde num lugar realmente seguro. Então realmente não tira os seus olhos em nenhum momento de seus filhotes. Então até os animais fazem isso. Então como são os pais? Realmente como eles querem realmente guardar tanto os seus filhos, proteger. Então o amor do Senhor Deus não tem como comparar com nada disso. Isso vocês também precisam acreditar. Sem ser assim, se você cair na sua preocupação, mais do que a ajuda do Senhor Deus, Ele vai acreditar na sua força, na sua sabedoria. Então, mais do que a bênção do Senhor Deus, Ele acha que Ele está fazendo o bem. Então, o Senhor Deus ele vai falar o quê? Tá bom, tenta fazer aí. Tenta viver do seu jeito. Então, tudo isso é desconfiança. Vamos trocar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, vamos ler todos juntos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então não é para se preocupar com nada, não é. Realmente o seu coração precisa estar em paz. Então, mais do que todas as coisas, você precisa realmente estar aqui em agradecimento, dando graças. Realmente nós podemos orar, não é? Nós podemos suplicar ao Senhor, Deus. Então, se o Senhor ele está conosco, por que que nós estamos nos preocupando? Então, orando, por que que nós estamos nos preocupando? Se nós estamos orando, o Senhor ele irá nos proteger com toda a oração.
Realmente, quando temos alguma coisa especial, nós estamos suplicando. Então, realmente, a súplica é quando nós estamos realmente pedindo de forma fervorosa ao Senhor Deus. Então, realmente, nós estamos já agradecendo ao Senhor Deus, dando graças. Por quê? Porque nós já sabemos que o Senhor, Ele irá nos permitir. Se nós tivermos um problema, nós precisamos orar até que o Senhor Ele possa permitir. Então, o Senhor Deus, Ele vai ver realmente quanto que nós estamos orando, com quanta paciência. E assim, realmente a paz do Senhor Deus, realmente por Cristo Jesus, virá para o nosso coração. Realmente guardará todo o nosso coração e nossos pensamentos. O Senhor que conhece todas as coisas. Então, mais do que a minha situação, o Senhor, Ele conhece melhor a mim. Então, o Senhor realmente conhece todas as coisas. O Senhor que detém todas as coisas. O Senhor da paz, Ele que nos guarda. Tá, a paz do Senhor Deus realmente é que nos salvou. O Senhor, Ele está comigo. O Senhor, Ele está me protegendo. O Senhor, Ele me conduz para o seu reino. Ele virá me levar. Então, sempre com agradecimento, dando glórias, oração dentro de nós. Realmente, os discípulos, quando olharam realmente para o Senhor Jesus, com toda as marcas nas mãos, nas costelas, perfurada pela lança, tudo da crucificação, o Senhor disse: paz seja convosco. Então, se nós vivemos no meio da dificuldade, no meio do medo, nós não temos como ter a paz. Mesmo que estejamos na dificuldade, se dependemos do Senhor, o Senhor sempre Ele nos protege. Então, antigamente olhávamos no trem, e um trem tal, realmente havia muitas pessoas andando de um lado, tem uma criança pequenininha, dormindo no colo da mãe. Realmente, e que isso é um formato tão bonito. Então, mesmo que seja realmente com uma grande dificuldade, no frio, pode ser perigoso lá fora, mas ele está feliz, sendo cuidado pela mãe. Então, realmente o Senhor, Ele está guardando o nosso corpo. Então, nós precisamos depender do Senhor Deus. E então, assim, o Senhor, Ele cuida de nós. E assim, vamos voltar novamente para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. É certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui tem uma palavra muito importante. O tema que o Senhor Deus Ele quer nos dar, mais importante de todas. Então, primeiro, nós todos, sem nenhuma preocupação. Então, primeiro, nós. Qual é a prioridade para a vivência do cristão? Então, primeiro, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Buscai o seu reino e a sua justiça. Então, da mesma maneira, os cristãos que estão no meio da dificuldade, no meio da tristeza, eles não estão se esforçando para as coisas deste mundo, para ganhar bem, para se esforçar, para se tornar rico. Não é para isso. É para o que, então? Tem um objetivo. Então, para buscar o seu reino e a sua justiça. Então, buscar o seu reino e a sua justiça. O que é você buscar o reino de Deus? Então, o Senhor, Ele veio para salvar o pecador, para levar ao seu reino. Então, o evangelho que leva ao reino de Deus.
Então o Senhor, Ele disse para nós pregarmos o Evangelho que leva aos céus. Em João capítulo 6, se olharmos no versículo 10. Então Ele disse para orar dessa maneira: Deus Pai que está nos céus. Como? O reino do Senhor Deus não está ali ou aqui. Então, realmente, dentro da pessoa que recebeu a salvação, o reino do Senhor Deus já foi aplicado. O reino do Senhor Deus não é de comer nem de beber. É toda a paz e a glória do Senhor Deus. Realmente quer dizer que a paz do Senhor Deus precisa ser efetuada dentro de nós, todas as coisas espirituais. Então, antes de eu me encontrar com o Senhor, agora eu preciso me preparar. Então, dentro do meu coração, ao se efetuar, todos os dias mais próximos eu estarei. Então quer dizer que nós recebemos todo o visto. Nós já recebemos a identidade para entrarmos no reino do Senhor Deus. Então uma pessoa que já foi efetuado o reino do Senhor Deus no coração, essa pessoa pode ir para o reino de Deus. Então nós, os pecadores, agora fomos santificados. Agora temos a paz do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele já nos conhece. Não é por causa que nós comemos, bebemos e assim estamos felizes. Mas é porque toda a paz está conosco. Quando nós recebemos a salvação, o reino do Senhor Deus pode chegar a nós. Qual é o objetivo que nós estamos pregando o Evangelho? Para o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem que ser efetuado no coração das pessoas que receberam a salvação. Então, primeiro, as três coisas principais de um país é o governo, é a fronteira e é o povo. Então, o povo é muito importante, não é? Então, é por isso que nós pregamos esforçadamente, é para fazermos o povo do Senhor Deus. Então, realmente, o número do seu povo, a situação dos seus súditos é a glória do rei, não é? Então, realmente, muitas pessoas precisam receber a salvação. Então, nós buscamos o reino do Senhor Deus, é o quê? Para que outros espíritos possam receber a salvação, nós precisamos fazer esse trabalho. Então, qual é o trabalho que o Senhor está fazendo? Qual é o trabalho que Ele está fazendo? Então, nós que por causa do pecado fomos corrompidos, nós realmente agora que corrompemos por causa de Adão e Eva, por causa desse pecado deste mundo, agora realmente somos filhos do Senhor Deus, para sermos santificados para o amor do Senhor. Então, em João capítulo 4 também, realmente o amor do Senhor Deus se manifestou assim. Ele permitiu o seu Filho unigênito para nós, para realmente salvar todos os pecadores, para o seu reino. Deu o seu Filho unigênito. Então, pregar o evangelho do seu reino é isso que nós cristãos precisamos fazer. Tem Salmos. Realmente o Senhor ele já disse, nós não podemos morrer, mas nós devemos viver e anunciar o evangelho do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele considerou como preciosa a morte do crente. Então por quê? Porque realmente tem um trabalho para ser feito. É por isso que realmente ele está aguardando. Em 1 Timóteo, capítulo 1, realmente o Senhor, ele veio para o mundo para salvar os pecadores. Os pecadores que não receberam a salvação, eles vieram nesse mundo para receber a salvação. O cristão que recebeu a salvação, agora ele está neste mundo, vivendo neste mundo para pregar este evangelho, não é? Então, se nós perdemos esse objetivo de viver, então por que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo neste mundo por causa que nós temos algum desejo no mundo, algum pensamento, alguma coisa que nós queremos conseguir, conquistar no mundo. Não é isso. É para comer bem, viver bem, é para não passar fome. Não, o Senhor, ele já disse que agora nós não precisamos nos preocupar nem com fome, nem com nada, porque o Senhor, ele guarda os seus filhos. Então, para pregarmos o evangelho. O Pai está trabalhando até agora e eu também trabalho. Então, em Salmo 66, o Senhor, realmente, o que Ele fez pelo meu espírito, eu também irei anunciar.
Então, realmente, essa graça que o Senhor ele já preparou. Então, o que que é isso? Realmente, esse é o maior trabalho para dentro da vida de fé. Então, para todas as coisas, existe uma coisa que nós precisamos fazer primeiro e tem coisas que nós podemos fazer para depois, certo? Então, se nós esquecemos a prioridade, a vida de fé fica uma bagunça, sabiam disso? Tá, a vida de fé se torna uma bagunça. Então, primeiro, qual é a prioridade para estarmos vivendo neste mundo? Então, o apóstolo Paulo, em Atos 24, ele já disse que realmente essa missão que ele recebeu do Senhor Deus, realmente que é anunciar esse evangelho do Senhor Deus. Ele jamais considera a sua vida como preciosa. Então, para esse trabalho de salvar outros espíritos, até que o Senhor retorne, até que o Senhor leve a vida dele. Ele disse que ele poderia dar a sua vida mais de 100 vezes. Mesmo que não dê 100 vezes, pelo menos uma vez. Mesmo que não dê 100 vezes, pelo menos uma vez nós precisamos viver pelo Senhor. Nem isso vocês querem. No caso, o cristão, se ele está se esforçando porque ele acha que ele está passando fome, se ele quer se esforçar para as coisas deste mundo porque ele acha que precisa buscar as coisas deste mundo, as coisas carnais, isso é muito coitado, não é? Então, será que o Senhor ele nos salvou para nós vivermos dessa maneira? Realmente existe o objetivo exato do Senhor Deus ter nos deixado nessa terra. Então, para pregarmos o Evangelho. Em Romanos capítulo 10, 6, ele realmente diz que não se envergonha do Evangelho, porque este é o dom de Deus. Então, este Evangelho do Senhor Deus, que realmente é todo o poder do Senhor Deus, e eu realmente irei pregar, realmente como eu posso dar as costas? Realmente não tem nada para eu fazer, eu vou simplesmente dar as costas para essas coisas, vou começar a pensar, como é que eu vou comer bem, como é que eu vou viver bem, é desse jeito, é para isso que eu vivo? Então, como o Senhor, ele deve estar realmente tão triste por conta de nós? Então, se fosse somente isso, a gente não tem como dar glórias ao Senhor Deus Pai. Então, Lucas capítulo 10, 10, o Senhor ele já disse que ele veio para salvar o perdido na terra. Então, ele já fez o trabalho de salvar a todos, realmente morrendo na cruz. E agora o Senhor Jesus, em João capítulo 20, 25 e diante, realmente ele nasceu, quer dizer, ele ressuscitou e veio para os seus discípulos, para enviar os seus... Então o Pai, ele enviou seu Filho unigênito para morrer como propiciação pelos pecados, pelos pecadores. E assim ele venceu o domínio da morte. E assim ele ressuscitou para a nossa justificação. É por isso que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E agora o Senhor, ele, realmente, ele irá nos enviar como o Pai me enviou. Então, realmente, essa graça do Senhor Deus para evangelizar. É por isso que o Filho do Senhor Deus unigênito morreu na cruz e efetuou a salvação eterna. Mas se nós não pregarmos isso, realmente, como é que alguém irá receber a salvação? Então, Romanos capítulo 10, versículo 14, realmente, quem ouvirá, realmente, se não tem quem pregue? Como pregará, realmente, se não tem quem recebeu a salvação? Realmente, quão bom e agradável é os pés daquele que anuncia, evangeliza a palavra do Senhor Deus. Então, realmente, como é que ouvirão se não há quem pregue? E como é que ouvirão, como é que crerão se não realmente não tem quem ouça? Então, se você não ouve, você não consegue crer. Se você não crê, você não consegue como receber a salvação. Então, realmente, o Senhor enviou os apóstolos para todos nós. O Senhor, ele enviou todas as pessoas para evangelizar. Nós todos somos evangelistas enviados nessa terra para pregar. Existe um trabalho que nós cristãos precisamos fazer. O objetivo da nossa vida é este. Então, o objetivo da vida de um cristão, se vocês perderem isso, então realmente nós vivemos perdendo esse objetivo da vida do Senhor Deus. Como é triste. Somente para si mesmo. Para comer, para viver bem, para se esforçar. Isso é uma coisa tão em vão, uma coisa tão amaldiçoada.
Não tem valor algum. Qual é a diferença das pessoas do mundo? Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma palavra surpreendente. Então, Provérbios capítulo 11, realmente ele diz que o sábio consegue pessoas. Uma pessoa sábia, ele pode conquistar, pode ganhar pessoas. Então, o cristão ele precisa viver sábio. O que é essa sabedoria? Então, realmente você salvar as pessoas que estavam indo para o inferno. Isso é você ganhar, conquistar pessoas. Então, realmente, como é que você consegue ganhar as pessoas se você vai para o seu quarto e fica dormindo? Como é que você ganhar as pessoas se você está ali no seu trabalho somente? Então, realmente, o Senhor ele disse que nos faria pescadores de homens. Então, nós somos pescadores de homens. Então, nós pregamos o Evangelho do Senhor Deus para resgatar esses espíritos, para ser pescadores de homens, para ganhar os homens. Toda essa sabedoria, todo esse esforço, todo esse sacrifício é necessário que tenhamos. Então, o pescador, ele vai para a praia e amarra o seu barco na costa e deixa a sua rede dentro do barco. Ele está esperando os peixes pularem para dentro do barco. Será que ele vai conseguir pescar? Até o peixe que ele pegou no barco vai pular para fora. Então, antes, quando eu estava pregando o evangelho em Poang, em Mulindô, eu sempre ia bastante. Então, você olhava as pessoas deles pegando lula. Realmente eu via muito pegando muita lula. Então, mas ultimamente eles não conseguem pegar no lugar perto. Eles precisam sair lá para longe de barco. A família está olhando, o seu marido indo para pegar todos aqueles peixes para ter o mantimento do dia a dia. Então sempre eles estão ali, preocupados, esperando. Eles sempre olham o barco saindo. Porque lá de longe parece que vem uma onda grande, o barco some, aí do nada ele aparece de novo. Então bate a onda tão alta, o vento, uma tempestade grande, e o barco vai indo de um lado para o outro procurando os peixes. Então, pescadores. Como é que o pescador de homens ele pode evangelizar? Ele precisa procurar como ele irá evangelizar, para onde ele irá evangelizar, pessoas para evangelizar. Se ele cair na água e ficar só rebatendo assim os braços, será que vai vir alguém para receber a salvação? Você precisa ser esforçado, você precisa ser contínuo, você precisa ser fiel, você precisa evangelizar. Realmente, o Senhor Jesus ele veio para o mundo não é para sofrer em vão. Realmente, sem esforço, sem sacrifício, não tem como salvar o espírito das pessoas. Em Gênesis capítulo 24, Abraão tinha um servo, Eliezeu. Ele, desde criança, havia sido criado na casa de Abraão. Mas quando ele teve o seu filho Isaque, para ter este filho, ele o enviou. Ele enviou Eliezeu. 리브가라는 처녀를 그 집에 사람들에게 Então ele, para ter um filho, para separar Ismael de Isaac, a mãe desse, porque era do servo, a filha do servo, Ismael, pegou essa mãe e pegou esse filho e levou para bem longe. E ele disse que ele não poderia comer antes de terminar o trabalho dele. Então eles disseram, fale. Então ele disse, eu sou servo de Abraão. O Abraão ele me permitiu maior bênção e ele tem um filho. Ele tem um filho. E o filho dele, ele já está grande. E eu trouxe a esposa dele. Senhor Deus Pai, realmente conforme o que eu orei hoje, eu me encontrei com Rebeca. Então, meu dono,
O filho do Senhor Deus, o Deus, o meu dono era assim, o filho era assim. Ele de forma esforçada, ele elogiou e ele apresentou. Então, porque ele nasceu de Deus, então não temos o que falar duas vezes. Ele disse para Rebeca, você quer ir? Ela falou, eu quero. Então, realmente, precisava gastar alguns dias para responder, não é? Mas já que era o trabalho do Senhor Deus, ele disse, não, precisamos ir agora. Rebeca precisa ir? Ela falou, vamos. Então, como este servo? Realmente ele elogiou tanto sobre Abraão, sobre Isaac, sobre a bênção que Deus permitiu, sobre a bênção que o Senhor Deus permitiu para Isaac. Então, ela realmente foi persuadida por essas palavras. Então, nós somos pessoas que trazemos a noiva do Senhor Jesus. Então, nós todos realmente somos aqueles que precisamos preparar todo os preparativos para o casamento do Senhor, a noiva. Então nós realmente precisamos anunciar o bem fazer do Senhor, a glória, todos os preparativos, toda a grande bênção e graça que o Filho do Senhor Deus efetuou. Nós precisamos conduzir muitas pessoas. João Batista, após anunciar sobre o Senhor, testificar sobre o Senhor, o que ele disse? Veja o capítulo 3, ele diz realmente quem ganha a noiva é o noivo. E assim o noivo se alegra. E eu sou amigo do noivo, já me contento com a felicidade do noivo. Então os discípulos do João Batista disseram, nossa, ele já levou todas as pessoas que o Senhor havia batizado, só restou a nós. E ele disse o quê? Não é o meu tempo, não é o momento para que eu seja engrandecido. É por isso que João Batista disse a eles. Ele foi uma pessoa que veio para testificar o Senhor Jesus. Ele é o amigo. Ele é o amigo do noivo, que precisa estar feliz, porque ele quer que a noiva siga o noivo. Não é para ficar ali parada. Então, seja o amigo do noivo. Realmente é aquele que se alegra para fazer o trabalho. Ele se alegra vendo a felicidade do noivo. Ele é o amigo do noivo. Ele se alegra, ele se contenta, se regozija da felicidade do noivo. Então, nós precisamos ser participantes nisso. Quando muitos espíritos recebem a salvação, tudo isso se torna felicidade para o Senhor. Então, nós também estamos cheios dessa felicidade. Então, isso é salvar o seu reino, entenderam? Isso é buscarmos o seu reino. Buscarmos o seu reino e a sua justiça. A sua justiça eu quero falar depois. Então, porque considero que estou tentando terminar bem rápido. De forma bem explícita. Eu quero pregar muitas palavras. E também parece que estamos ouvindo em tudo num curto tempo. E essas palavras realmente são palavras que falam sobre a identidade, a vivência de um cristão. Realmente como é de forma adequada e digna. Então agora os cristãos realmente são filhos do Senhor Deus. Se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se fizermos assim, na Bíblia fala, se o fizermos. Então, porque se nós não o fizermos, então as coisas não irão ser cumpridas. Quem não cumpre promessas são o ser humano. O Senhor, ele cumpre todos. Agora, já que nós começamos a nossa vida de fé, nós precisamos viver conforme a Bíblia. Entenderam? Vamos viver com coragem. Então Pedro, realmente vendo o Senhor Jesus que andava sobre a água, ele disse, é o Senhor? E o Senhor disse, sou eu. Então se é o Senhor, ele disse, Senhor, faça com que eu possa andar sobre a água. E o Senhor disse, Pedro, venha. E Pedro pulou na água. Pedro tem coragem. Mas ele ficou pensando, será que isso é um sonho, isso é verdade? Ele olhou para o mar, ele ficou com medo e caiu, afundou e começou a se afogar. Então é preciso ter coragem. Mesmo que você caia na água, o Senhor irá resgatar. Precisa ser corajoso como ele. Então realmente, essa honra de ser filho do Senhor Deus. Essa autoridade e poder de ser filho de Deus. Qual é o trabalho do filho de Deus? Qual é o trabalho que precisa ser feito no início?
Então, realmente, a prioridade para o cristão, vocês não devem esquecer. Vamos orar. Então, Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, antes, quando nós não conhecíamos o Senhor Deus nos amou primeiro. O Senhor Jesus, Cristo Jesus, morreu por nós. Através do sangue precioso do Senhor, nos salvou e nos perdoou e nos resgatou sem nenhum valor a ser pago. O Senhor nos ter salvo não foi para nos dar as coisas perecíveis deste mundo, mas sim para a glória, como herança do reino de Deus. O restante da nossa vida agora, a nossa vida, o nosso espírito pertencem ao Senhor. Que agora tudo isso possa ser conduzido conforme a vontade do Senhor Deus. Nós dependemos do Senhor. Então, realmente, que não tenha nenhuma pessoa que viva por si, que não tenha nenhuma pessoa que viva pela sua vontade, mas todos possam viver ou morrer pelo Senhor. Tudo para a glória de Deus. Para que nós possamos nos tornar pessoas que vivam desta maneira. O Senhor já disse essa grande ordem, essa grande palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós jamais iremos esquecer. Enquanto vivemos neste mundo, nós iremos buscar o seu reino e a sua justiça para efetuarmos a sua grande e boa vontade. Que assim o Senhor possa nos proteger e nos ajudar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.